Amém. Glória a Deus. Por favor, abram livro de Jonas, capítulo 1. Deus falou muito no meu coração. Eu gosto de parar para meditar, às vezes, em umas coisas. Sabe, pegar um texto e ficar entendendo o que é aquilo. E nesses dias, Deus falou muito ao meu coração sobre o livro de Jonas. Gente, Jonas é muito profundo. É pouco texto para caber tanta profundidade, tanto amor de Deus em um texto só. E eu queria trazer essa meditação hoje de manhã para nossos corações. Algumas pregações eu entendo que Deus traz para nos alimentar naquele dia. Outras meditações é um direcionamento, é uma mudança de rumo. Hoje, desses dias, eu entendi que essa mensagem não é somente uma mensagem. Receba como você quiser, medite no que eu vou falar hoje, porque não é somente uma mensagem para te alimentar durante a semana, amém? Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha que texto maravilhoso. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, que está com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Amém? Amém. Dá um amém aí. Você está vivo, nós sobrevivemos, ultrapassamos essa barreira. Amém? Então, vou reler de novo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Jonas era profeta do Senhor, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Existem dois atributos de Deus inseparáveis. Parecem polarizados, mas não, um completa o outro. Existe a justiça de Deus e existe a misericórdia. Parecem antagônicos, parece que duelam, mas os dois andam juntos, são dois atributos. Nós precisamos entender e amar a misericórdia e a justiça de Deus. São duas coisas que se completam. Nós não podemos somente valorizar misericórdia ou justiça. Nós devemos amar tanto a misericórdia quanto a justiça de Deus. Muita gente ama a justiça, só prega sobre a justiça, adora Apocalipse, né? Adora ver o pau quebrar. Enquanto outras pessoas só pregam a misericórdia, Maiara, só fala do amor, mas esquece que Deus é justiça. Para nossa mente humana é muito difícil entender um ser que é justo e misericordioso, que anda na justiça e tem misericórdia. A nossa mente é difícil para entender isso, Jaqueline. Como é que alguém pode ter tanto amor e ao mesmo tempo ser fogo consumidor? Como é que pode os dois existir em um só ser? Jesus conta uma parábola que nos faz meditar muito sobre isso. Jesus fala que existia um homem que tinha uma dívida com o seu senhor. Era grande a dívida do senhor. E certo dia o senhor falou assim: tu me paga, ou te taca numa cadeia. E o homem falou assim: eu não tenho como te pagar. Naquele momento o Senhor deu da sua misericórdia, sabe, anulou a dívida, estava paga. Mas esse homem, ao sair de onde estava, encontrou o seu conservo e cobrou da mesma medida: me pague, senão te tacarei na cadeia. O senhor dele, vendo o comportamento dele, falou assim: não, dívida voltou, você me deve. Sabe o que é isso? Justiça. O Senhor deu misericórdia e o homem usou da justiça com outra pessoa. Então Deus falou assim: não, se você fala de justiça, para ti aplicarei justiça também. Então me pague o que deve. Então você tem misericórdia, mas para aquelas pessoas que não aceitam misericórdia, existe justiça. Tem gente que prega justiça. Eu quero justiça, Senhor.
lei, regras. E tem outras pessoas que só pregam a misericórdia, mas as duas andam juntas. Para aquela pessoa que não aceita a justiça, coitada da pessoa, porque não dá para viver sem justiça. Mas existe misericórdia, amém? Amém? E é interessante, o que divide justiça de misericórdia se chama arrependimento. Arrependimento, a mensagem nossa é chamada arrependimento. Se nós dermos a mensagem do arrependimento, e se a pessoa se arrepender, vem misericórdia sobre ela. Então é interessante porque nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem pregar o arrependimento, pregam a misericórdia, mas não existe misericórdia sem o arrependimento. Se nós negligenciamos a mensagem do arrependimento, não tem misericórdia. Mas a pessoa que se arrepende tem acesso à misericórdia. Aquele que não se arrepende, ele tem acesso à justiça. Justiça. Na igreja, é legal quando a gente entra na igreja, né? A gente tem acesso à misericórdia. Mas quando a justiça toca em nossa porta, geralmente as pessoas correm. Porque a misericórdia é para aquele que precisa de misericórdia. Mas no momento que você não precisa mais de misericórdia, ou o ponto da sua vida que não precisa da misericórdia, você tem acesso à justiça. Eu estou lendo um livro muito bacana, A Cabala do Dinheiro, conhecimento judaico sobre dinheiro, maravilhoso. Interessante, ele traz um conceito que nós defendemos há muito tempo. Ele fala o seguinte: se a pessoa não tem condições de comprar algo, você tem que dar para aquela pessoa, porque no mundo todo mundo tem que prosperar, e se você é contra a prosperidade de um ser humano, você está pecando. Todo mundo tem que prosperar. Mas ele fala, se aquela pessoa tem condição de te pagar, você tem que emprestar, você não pode doar, porque você está ferindo a economia, você não está gerando riqueza. Uau, né? Se a pessoa precisa de doação, dê doação. Se a pessoa tem condições de pagar, empreste dinheiro. Se a pessoa tem condições de pagar juro, que pague juro. Você peca por não fazer como deveria, porque você fere a riqueza do mundo. É isso? Justiça. Para um judeu não é amor ajudar pessoas, é justiça. Por isso Jesus fala atos de justiça. Em Mateus, Jesus falou de atos de justiça. Ele não está falando de amor ao próximo, ele está falando de justiça. Se alguém precisa de ajuda, não é uma questão, segundo o conhecimento judaico, de amor, é uma questão de justiça. Dê àquela pessoa para que aquela pessoa possa prosperar. E se a pessoa não sabe usar o recurso, não dê, porque ela vai destruir a riqueza. Por isso, quando nós não sabemos lidar com as coisas, vem misericórdia. Mas quando você cresce, você tem maturidade, Deus não vai ficar te dando misericórdia, mas vai cobrar de você justiça. Você tem que saber as leis. Você não é mais criança, para que Deus fique falando assim, não meu filho, vai para cá, tome vergonha na sua cara. Faça o que é correto. É assim a justiça. Quando nós somos pequenos na fé, somos criancinha, né? Nós somos, né, um bebezinho. Nós temos misericórdia, não é verdade? Deus tem paciência conosco. Mas quando nós crescemos e temos maturidade, Deus tem um chicote para nos corrigir. Falou assim, cara, tu toma vergonha do teu tamanho, fazendo a mesma coisa ainda. Então um anda com o outro. No texto acima, no texto que eu citei de Jonas, que eu recomendo você ler novamente com todo amor no coração, nesse texto, você tem dois personagens centrais. Nós temos o povo de Nínive e nós temos o profeta Jonas. E é engraçado que eu comecei a ler, um momento de conhecimento teológico. Nínive era uma grande cidade, capital da Síria, um império. Então não era um bando de gente bruta e sem conhecimento, era gente com conhecimento. Era uma grande cidade, capital do império, tinha muito dinheiro. Porque nós às vezes entendemos que Nínive era um povo bruto, sem pé nem cabeça. Não, Nínive era uma cidade.
Jonas era um adolescente, segundo o texto de Reis. Um garoto, um jovem profeta. E ele é enviado para levar uma mensagem para uma grande cidade. Qual grande cidade? A cidade inimiga de Jerusalém. Imagina Deus te chamando para levar a mensagem de salvação para os teus inimigos. Falou assim: olha, Ney, você vai lá pegar aquele povo que te odeia e leva uma mensagem de salvação para esse povo. E é interessante porque o que Deus falou para Jonas é: dê o que você tem de mais precioso para este povo. Porque os outros povos tinham de tudo, menos uma coisa: Deus. E agora Deus falou assim: ó, me dê para o teu inimigo. E ele falou assim: o que eu vou ficar? Se eu tenho alguém que me protege, né, Alessandro? Se eu tenho alguém que me ama, se tem alguém que me serve. A minha grande vantagem nesta vida, Deus está falando assim: dê para outra pessoa. Como é que se lida com essas coisas, né, Isaac? Deus fala assim: olha, você só tem uma vantagem na sua vida, eu quero que você dê para o seu inimigo. Eu. Dá dinheiro, dá ajuda, mas dá o que eu tenho de mais precioso nessa vida, não quero. Esse é o drama de Jonas. Jonas falou assim: Deus está me falando que eu tenho que dar o que é mais precioso na minha vida, que é o Senhor, para eles. E o pior, eu sei que o Senhor vai perdoar. Eu sei. Jonas era profeta de verdade, ele conhecia o amor de Deus. Ele falou assim: eu sei. Jonas, quando ele falou, sabia que o Senhor ia fazer isso. O Senhor ia perdoar. E o que você quer com os seus inimigos? Você quer que ele morra, seu inimigo? Você quer destruir o seu inimigo? Ele está falando assim: eu sei que se eu levar a tua mensagem para os meus inimigos, o Senhor vai amar, o Senhor vai perdoar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai cuidar. Eu sei que o Senhor vai fazer isso por eles, e eu não quero que o Senhor faça isso por eles. Faz por qualquer um, menos pelos meus inimigos. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu posso até ajudar, mas eu não quero que esse homem prospere. Deus falou assim: me dá para eles, me leva para eles, eu vou cuidar. O que Jonas queria para os seus inimigos não era misericórdia, ele queria justiça. Entenda isso. Muitas vezes nós queremos para nós, para mim, para minha família eu quero misericórdia, para os meus inimigos eu quero justiça, para aquele que me feriu eu quero justiça. Não é assim? Fala assim: não é? Para aquele que te ataca todos os dias eu quero justiça. E é interessante porque isso traz uma lei espiritual. Olha o que Mateus fala. Jesus falou isso: não julgue para que não seja julgado, pois da mesma forma que julgares, vocês serão julgados. E como ele termina? A medida que usarem também será usado para medir vocês. Se você está pedindo justiça para os outros, eu darei justiça para você. Se você pede misericórdia para os outros, eu darei misericórdia para você. A medida que você usa para os outros, é essa medida que você vai receber. Você quer o quê? Você quer justiça? Para ti será justiça. Jonas foge, e ele vai entrar num barco. E eu meditando nesse barco, eu vou te falar assim: eu posso chamar esse barco o barco da justiça. Se é justiça que você quer para este mundo, eu darei justiça. E Deus traz um barco chamado justiça. Eu queria tirar 5 lições desse barco que Jonas entra. Porque, gente, é um barco muito espiritual esse barco. Os marinheiros, cara, é gente de oração, né? Para pensar, eles só falam coisas espirituais. Eu fiquei meditando essas semanas, como é que um barco, os marinheiros são tão espirituais como eles são? É o barco da justiça. Nesse barco, quando começou a tempestade, todo mundo começou a clamar para o seu Deus. Quando você já viu isso acontecer? Todos daquele barco começaram a clamar, cada um para o seu Deus, mas nenhum atendia, porque cessou a misericórdia de Deus. Quando Deus fala acabou, acabou. Não existia misericórdia, não existia favor. Eles clamavam, mas não tinha resposta.
Eles pediram, mas não tinha resposta, porque justiça não tem misericórdia. Justiça não tem favor. Se você quer justiça, é justiça que você vai ter, e não tem clamor. Eles pegam o que tem dentro do barco e começam a jogar para fora, para aliviar as coisas. E Adriana, na justiça não existe alívio. Na justiça não existe alívio. As coisas funcionam à base de regra. Se você quer regra, é regra que você vai ter, e não vai ter nada para te aliviar durante esse projeto. Eles começam a procurar a causa do problema, uma causa espiritual, e começam a falar: alguém fez alguma coisa de errado aí, gente? Porque quando nós falamos de justiça, tudo tem uma causa. Entenda isso. Eu acho interessante que muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com a lei espiritual. Quem causou esse problema todo aqui? Sabe quando você está fazendo uma reunião, sabe, Adriana, e não desce? Tem alguém errado aqui. É desse jeito. A coisa não flui, alguém pecou. Tem gente que não cabe lidar com essa coisa. Você está na tua casa, o clima pesou, aconteceu alguma coisa aqui na nossa casa. Quando nós falamos de justiça, tudo tem uma causa. O que está acontecendo na sua vida tem uma causa. Alguma coisa errou, alguma coisa desconectou. É interessante isso, porque muitas vezes nós colocamos a culpa em nós mesmos, não é verdade? Deus, o que eu fiz de errado? Mal você entende que às vezes a pessoa do teu lado que começou a fazer o buraco no teu barco. O barco começou a descontrolar, não foi por você, foi pela outra pessoa. Quando nós falamos de justiça, tudo tem uma consequência. Os marinheiros descobrem que o problema era Jonas. Mas eles falam assim: se nós tacarmos Jonas no mar, nós seremos culpados de sangue inocente. Gente, que marinheiro mais espiritual, fiquei pensando. Porque tem gente divorciando sem pé nem cabeça. Aí fala: vou divorciar, não tem nenhum problema, né? Eu vou pegar um dinheiro aqui no chão, não tem nenhum problema. Eu vou sonegar meu imposto de renda, não tem nenhum problema, né? Vou sair da igreja. Vou largar meu ministério, não tem nenhum problema, né? Gente, o marinheiro falou assim: qual será a nossa consequência se tacarmos esse homem no mar? Justiça tem consequências. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Todos os erros, todos os pecados têm uma consequência. Todas as nossas atitudes impensadas têm consequência. Engraçado que no conhecimento judaico, até a sorte tem lei para a sorte. A sorte não é um acaso. Entenda que quando nós falamos de justiça, tudo tem uma causa e tudo tem uma consequência. E às vezes você está tentando pagar erros passados que você nem entendeu que tinha errado de fato. Quebrar uma lei espiritual vai te trazer graves consequências. É muito difícil resolver. Por isso eu falo assim: gente, não deva a ninguém. Pague todas as suas contas. Eu pago. Se você pegar dinheiro emprestado, pague. Ainda mais se a pessoa for meio estranha. Aí que você não deve dever dinheiro para a pessoa. Tem consequência. Existe uma lei espiritual, se não me engano está em Gênesis. Você se torna escravo daquele que você obedece. Obedece a pessoa errada para tu ver o que acontece com a tua vida. O mal entra na tua vida. Você se torna escravo daquilo que você obedece. Minhas palavras tomaram asas e foram levar para quem não devia. Cuidado com o que você fala. Tudo tem uma consequência. E a quinta é o que Paulo fala: a transgressão da lei é morte. Quando nós falamos de lei, nós falamos de justiça, a transgressão da lei é morte. Mas Paulo fala: o fim da lei é Cristo. Amém? O fim da lei é Cristo. Antes só tinha a lei, gente.
somente justiça. E vem Deus e traz a graça. Se a justiça, Adriana, é um barco, a graça é um oceano que nos engole, amém? Amém, tem uma crente aqui. Eu fiquei pensando sobre isso. Se o que representa a nossa vida, a justiça, é um barco seguro, o que representa a graça em nossa vida é um oceano que nos engole. Aquele homem, ele cai, ele é lançado no barco. Para onde? Para o oceano da misericórdia de Deus. Lá ele é engolido por um peixe, levado às profundezas da graça de Deus. Lá existe um processo no coração de Jonas que o transforma e o faz ver o mundo de outra forma. Até então, gente, era justiça. E eu fiquei meditando sobre isso. E você está envolto de justiça, tudo para você é justiça. Por isso nós devemos ser alvos da misericórdia. Deus tem que nos tragar com sua misericórdia, para que nós possamos entender e viver misericórdia. Jonas via justiça, porque a vida dele estava envolto em justiça. Agora ele precisava de misericórdia. A melhor coisa que aconteceu com Jonas foi descer às profundezas. E às vezes o que nós precisamos é descer nas profundezas da misericórdia de Deus, ser tragados pela graça. Para quê? Para que Ele possa encher nosso coração de misericórdia, porque nós vemos o outro com uma óptica errada. Não que a pessoa é justa, mas que a pessoa precisa de favor de Deus. Gente, dá um glória a Deus, aleluia, pelo amor de Deus. Por isso nós precisamos perder. Nós precisamos ser moídos, para o nosso coração ter misericórdia. A religião, o processo gera justiça em nosso coração e não é ruim. Mas a dor e o sofrimento gera misericórdia em nossos corações. Por que nós precisamos passar tanta coisa, né, Adriana? Surgir misericórdia, amor. Para a gente não viver preso em uma bolha, onde tudo é perfeito e você não consegue ver a dor do seu irmão. Eu estava esses dias, estava num tempo de paz lá em casa. Mas eu falo assim, sem problema nenhum, sabe? Parece que a coisa está muito perfeita. Meu carro está bom, minha casa está boa, meu emprego está bom, eu ganho bem. E eu fiquei pensando, meu Deus, que vida boa é essa que eu tenho? Tudo vai bem, minha empresa está muito bem. Glória a Deus, aleluia. Os projetos tudo andaram, foi um ano maravilhoso. Eu vou falar assim, para mim foi um ano maravilhoso, as coisas tudo andaram. E eu fiquei, para pensar, tem uma coisa errada aqui. Está muito bem as coisas, está tudo muito tranquilo, está tudo bom demais. Minha oração é só glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Eu não posso deixar que a minha vida se torne uma bolha, porque eu estou bem aqui e esqueço daqueles que estão mal neste mundo, que estão sofrendo, e precisam de misericórdia. A misericórdia me alcançou. Eu vivi coisas extraordinárias, não pela minha força, mas sim pela misericórdia que me abraçou. Tomou minha vida, tomou meu coração, tomou minha mente. Eu vivo isso, eu sonho com isso, eu clamo a Deus, a minha alegria é falar com Deus, e tudo aquilo retornou em algo muito bom para mim. Mas eu não posso me cercar da minha bolha, da alegria do Senhor sobre a minha casa, se a casa dos outros não está bem. Eu posso muito bem falar assim, os outros não fizeram o que era necessário, por isso está desse jeito. Está errado. Errado. Eu não vivo debaixo de uma justiça, eu vivo debaixo de uma misericórdia. Se eu não tiver misericórdia dos outros, eu vou ser trucidado pela justiça de Deus. Eu sei os meus erros, eu sei as minhas falhas, eu sei quem eu sou, mas Deus me ama e me abençoa.
Você não pode ficar preso na sua bolha. Um fariseu e um publicano sobem no templo de Deus. O fariseu fala: veja como eu faço tudo correto, veja aonde eu alcancei, veja como eu dizimo, eu oferto, eu trabalho, eu sirvo. Veja, Deus, como eu faço tudo correto. O publicano fala assim, ele não levanta a cabeça, gente. Ele falou assim: tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala: o publicano não sai justificado, o fariseu não sai justificado, porque o fariseu não faz justificado, ele faz tudo certo, mas ele esqueceu do outro. E tudo isso perde o valor. Porque se você não entendeu a mensagem do Evangelho, não fala de nós, mas fala do outro em nós. Fala de Deus em nós. Eu nunca vou estar bem se Deus não estiver bem. Eu nunca vou estar bem se os outros não estão bem. Jonas estava preso na sua própria bolha. Eu não preciso de misericórdia agora. Eu clamo justiça. E talvez hoje de manhã, se você está batendo no seu peito e fala assim: eu quero é justiça, Senhor. Mata aqueles que não fizeram certo. Jonas necessitou ir para o oceano da misericórdia de Deus, ser tragado. É o que Jesus explica muito bem para a gente. Se você não morrer, você não pode dar frutos. Se você não morrer, você não pode dar fruto. Não adianta, não existe meia morte, não existe acidente. Nós precisamos morrer. A minha vontade, o meu amor próprio, a vontade de eu ser beneficiado em tudo, eu tenho que morrer. Jesus estava um dia andando, um grupo de gregos chegou para ele, para Filipe, e falou assim: fale com o seu mestre, nós queremos falar com ele. E o Filipe vai falar, chama outro e vai falar. E Jesus fala: se eu não morrer, eu não poderei dar frutos. Não é fama, não é conhecimento, não é pregar nos lugares maiores desta terra. Ele está falando assim: eu tenho que morrer, porque se eu não morrer, não terá vida nessa terra. Não adianta me levar para outro lugar. A minha vontade é que a vontade de Deus seja feita, porque se a vontade de Deus for feita, eu trarei vida. Se Jonas não é tragado, ele não poderia salvar uma cidade. Se nós não morremos, pessoas conhecerão a morte. Não é sua força, não é seu conhecimento, não é sua capacidade de tocar um instrumento, não é nada disso. Se nós não morrermos, não daremos frutos. Se as pessoas não se arrependerem, pode ser a igreja que for, a quantidade de pessoas que for, todo mundo vai morrer, porque a palavra nunca foi: vem para conhecer um Deus bom. A mensagem foi: te arrepende, para que a misericórdia de Deus te alcance. Se não morrermos, nossa pregação nunca terá poder. Você pode pregar o que for. O segredo não é conhecimento, o segredo é graça de Deus, amém? É incrível esse texto. Jesus usa o texto de Jonas para explicar a nossa vida. Todos nós precisamos passar pelo processo de Jonas, morrer. Eu acredito que muitos de nós aqui precisam ainda morrer, precisa viver o processo de Jonas, ser tragado pela graça de Deus, para que o coração dele possa entender que tem pessoas esperando a tua mensagem, para que possam ser salvas. Se nós não pregarmos o evangelho do arrependimento, as pessoas vão morrer. Isso não tem a ver com tamanho, força ou poder de uma igreja. Está falando do poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Se a pessoa não conhecer a misericórdia de Deus, não poderá ser salva.
Nós achamos, não, agora eu posso simplificar a mensagem. Eu falo que Deus é bom, faz um monte de coisa, mas a pessoa nunca gerou o arrependimento, nunca mudou o coração. Porque converter o arrependimento, isso é legal. Não, agora arrependimento é metanoia, você tem que pensar grande. Não é pensar grande, é se arrepender e falar assim, eu preciso do Senhor. A mensagem não mudou, gente. Não converta o princípio básico da salvação de todo mundo em uma mensagem legal, divertida. Ele está falando assim, se você não se arrepender, vai morrer. E a morte definitiva. Nós negligenciamos o arrependimento para facilitar a mensagem. Não vamos falar que é só Deus é legal, você vai para a igreja, você batiza, mas a pessoa não se arrependeu nunca. Nunca se dobrou. Fala assim, eu estou errado. O que Jonas viveu foi uma rendição total. Eu me rendo ao Senhor. Aonde ele se rende? Dentro de um peixe grande, nas profundezas do mar. Ele fala assim, esse peixe desceu muito, ele foi lá no fundo. Olha o que ele fala aqui, a oração de Jonas. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. As profundezas, onde não tinha mais opção nenhuma, Ney. Não tinha mais salvação para aquele homem. Ele está lá. O dia onde ele se rende completamente, totalmente. Às vezes, eu parando para meditar, Jonas estava no seu melhor dia? Não estava não. Jonas estava num propósito de jejum e oração? Não estava não. Jonas estava cheio do poder de Deus? Não estava não. Jonas estava fugindo do seu Deus, se achando um pecador. E naquele dia ele encontrou a misericórdia. Às vezes nós estamos nesse dia. Eu não orei, não busquei o Senhor, eu não fiz nada que deveria fazer, mas nesse dia, eu oro e vem a misericórdia de Deus sobre a minha vida, favor, imerecido, eu não merecia aquilo. Eu chuto a arriscar, nenhum de nós entrou por mérito aqui. De alguma forma ele te cercou, de alguma forma ele te encontrou, de alguma forma te arrastou para cá, te cercou e te amou. Misericórdia. Misericórdia. Talvez você está nesse dia, não está no seu melhor dia. Mas você fala assim, Deus, eu não posso nem orar para pedir cura de alguém, olha como eu estou. Eu queria te dizer que a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Se você orar e você crer, Deus vai fazer a obra dele. Porque nós somos salvos e nós vivemos debaixo da misericórdia. Tem alguém doente na sua casa? Você vai orar e Deus vai curar, porque Ele é bom. Ele é bom. Não vivemos debaixo da justiça, mas da misericórdia do Senhor. E ele fala, o Jonas estava no fundo, ele falou assim, aonde? Eu que clamei justiça, agora eu peço misericórdia. Jonas vive um processo de Deus. O coração gerou misericórdia, gerou amor. Se rendeu para a vontade de Deus. Deus, que seja feita a tua vontade. Talvez você nessa manhã, você está brigando com Deus. Deus, eu quero isso. E Deus está falando assim, tenha misericórdia, ajuda. Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um computador, eu quero não sei o que. Deus, me promove, me ajuda, me eleva, abre as portas do meu caminho. Olha o que o Senhor faz para os outros, porque o Senhor não me ajuda. E Deus fala assim, misericórdia, ajuda as outras pessoas. Abre o teu coração, faz pelos outros. Olha o que está acontecendo, veja a realidade. Tem muita gente muito pior do que você hoje. Abre o teu coração, para com isso. Você olha para a sua vida e fala assim, Deus, eu quero misericórdia para mim, mas para os outros eu quero justiça. Olha o que estão fazendo com o teu nome lá no meio da rua. Olha o que fizeram com o Senhor lá no carnaval. Justiça, Senhor, mata. E Deus está falando, eu quero misericórdia.
quero misericórdia. Ele vai para Nínive, uma cidade que demoraria 3 dias para atravessar. Ele gasta um dia, joga aos ventos a palavra: Deus vai matar todo mundo se não se arrepender. A mensagem dele foi essa: estou nem aí para vocês, olha, Deus vai matar todo mundo. E as pessoas escutam a mensagem, as pessoas acreditam. E é interessante porque Deus fala que 120 mil pessoas foram salvas por causa dessa mensagem. Mas a cidade tinha 600 mil pessoas, 480 mil pessoas não foram salvas. E às vezes a gente fica tão chateado: Deus, olha o tanto de pessoa que não creu. Ele está falando assim: olha as pessoas que creram. Não fique preocupado com as pessoas que não creram, olha o tanto de pessoa que está crendo na sua mensagem. Existem 2 explicações teológicas para o número de Nínive, os 120 mil. Um grupo de teólogos falam que eram as crianças de Nínive. Às vezes a mensagem que nós pregamos não converte o coração das pessoas, mas os filhos serão salvos a partir dessa mensagem, amém? Você não consegue quantificar quantas pessoas vão crer naquela mensagem. As crianças creram na mensagem. Uma explicação teológica: ele pregou, mas quem salvou foi as crianças. A nova geração foi salva pela pregação de Jonas. Você não consegue quantificar quantas pessoas vão ser salvas pela tua mensagem. Outra explicação teológica é pessoas que não tinham noção da vida, que foram salvas. 120 mil pessoas sem capacidade de discernir a mão direita da mão esquerda foram salvas pela mensagem de Jonas. Para terminar, eu fiquei pensando sobre essa mão direita e a mão esquerda, né? Um não consegue diferenciar o outro. Eu acho da corrente do bem, eu sou o mais bruto de todo mundo, né? Eu sou menos amigável, né? Para mim não pode doar, não pode doar, não pode doar. E quando eu estava meditando sobre esse texto, quantas pessoas me ligaram e tinha esse contexto exatamente. Eles não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Quantas pessoas nós vimos, né, Adriana? Eles não tinham capacidade de diferenciar a mão direita da mão esquerda. Eles não sabiam a quem pedir ajuda. Ligavam desesperadamente, procurando ajuda a nós, porque ele não tinha a quem recorrer. Não adianta falar: procura um trabalho, eles não sabem como trabalhar. Não adianta falar: vai estudar. A pessoa de 40 anos vai falar o quê? Para a pessoa estudar o quê? Te vira. A pessoa viveu toda a vida desse jeito, como você faz isso? Quantas pessoas nós ajudamos e não tinha a menor capacidade de resolver o seu problema? Às vezes é muito fácil para você falar agora: te vira. Você tem teu emprego, tem teu trabalho, tem tua casa, teve família principal. Quantas pessoas de nós teve família, um alicerce? E agora você vira: não, te vira, vai trabalhar, vagabundo. Ele fala assim: 120 mil pessoas foram salvas por causa de uma mensagem. Essas pessoas não tinham a capacidade de se resolver. E olha o que fala no final de texto de Jonas: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Não deveria Deus ter pena dessas pessoas? Não deveria Deus ter pena dos teus inimigos? Não deveria Deus ter pena de tantas pessoas passando necessidade agora? Não deveria, gente. Talvez você pede uma explicação de justiça e Deus está falando assim: deveria eu ter pena dessas pessoas? Alguns teólogos consideram o texto de Jonas deveria estar no Novo Testamento e não no Antigo Testamento, porque é muito Novo Testamento isso aqui. O livro de Jonas fala da grande comissão: vá e pregue o evangelho, batize, ensine, e se essa pessoa crer, ela vai ser salva.
Amém? O texto de Jonas é a grande comissão, o nosso chamado. Pregue o evangelho. Deixe as pessoas se arrepender. Se essa pessoa crer, ela vai ser salva. Amém? Ela vai ser salva. Amém? Vai ser salva. Amém? Ela vai ser salva. Amém? Existe uma missão em nossas vidas. Deus quer salvar pessoas, mas não é salvar de qualquer jeito. As pessoas têm que se arrepender. Nós portamos a palavra da salvação. Se pregarmos com o poder de Deus, as pessoas crerão no evangelho e pessoas serão salvas. Fecha seus olhos. Deus tem pena das pessoas. Deus tem pena de você. Às vezes você chegou nessa manhã, ou você está assistindo, e às vezes você está debaixo de uma justiça. Eu não fiz o que merecia, o que deveria ter feito, e agora estou nessa situação, justiça. Mas você esquece da misericórdia, o outro lado. Paulo nos explica que não devemos usar sem medida a graça do Senhor. Isso é errado. Mas esquecer da graça do Senhor, desse favor sobre as nossas vidas, é errado. Esquecer do favor para o outro é errado. Ignorar a justiça de Deus é errado. Nessa manhã, Deus derrama misericórdia em nossos corações. Quantas pessoas precisam do favor de Deus ainda? Quantas pessoas nessa manhã estão precisando do favor de Deus? Não negligencie o favor de Deus para as pessoas. Ele está falando, nós somos a mensagem dele. A misericórdia me alcançou. Não esqueça disso. Quando a misericórdia entrou na sua vida, por isso você está aqui. Você não entrou por causa da justiça, você entrou por causa da misericórdia. Você vive debaixo da graça de Deus. Quantas coisas erradas você fez nessa semana? Mas graças a Deus, eu posso orar, eu posso pedir perdão. Eu sei que Ele me escuta. Eu sei que Ele me perdoa. Eu vi você está assistindo essa manhã, não sei a sua fé, mas se você fez errado alguma coisa, eu queria te dizer, é só pedir perdão. Ele está te escutando. Ele vai te perdoar. Ele vai te corrigir. Ele vai fazer algo novo em sua vida. Às vezes você pesou o seu olhar sobre o mundo. Você está olhando o mundo, tudo que está acontecendo agora, e tudo que você está pedindo é justiça. Deus vem, isso mesmo, destrói logo tudo. Faz tudo que o Senhor tem que fazer. Destrói esse mundo ímpio. E Deus estava esperando que você pedisse misericórdia pelo mundo. O que Deus esperava que você falasse para Ele é: Deus tem misericórdia deste mundo, tem misericórdia das pessoas. Certo dia, Deus falou para Moisés: Moisés, vou matar todo mundo e farei de você uma nova nação. Moisés pediu misericórdia para aquele povo: não mata esse povo. Às vezes você ligou a televisão nessa semana e falou: Deus mata, destrói, vem com apocalipse. Ontem uma pessoa falou que estava feliz porque viveria o apocalipse. Não existe felicidade na destruição. Não existe felicidade. Deus está explicando, Deus está esperando a gente se converter. Porque não existe felicidade na destruição de nada. Não existe felicidade na dor.
Não existe essa felicidade de ver pessoas no UTI sofrendo. Não existe felicidade nisso tudo. Você acha que Deus não está nos hospitais? Você acha que Deus não está nas ruas? Você acha que Deus não está trabalhando e ajudando pessoas? Você acha que Deus não sofreu neste ano? Você acha que Ele não tem pena de nós? Feche seus olhos. Se foi um ano difícil para você, foi um ano difícil para Deus também. Ele trabalhou muito esse ano, ajudar pessoas. Ele salvou tantas pessoas, arrancou de leitos de hospitais, Ele ajudou tua casa. Você beirou a falência esse ano e Deus colocou a sua mão sobre a sua vida e te ajudou. Você acha que Ele não tem pena de você? Você acha que Ele não tem pena dessas pessoas que estão sofrendo? Você acha que Deus não tem pena dessas pessoas que estão com fome? Você acha que Deus não está escutando a oração das pessoas pedindo um socorro nesta manhã? É nossa responsabilidade isso. Deus tem misericórdia de nós, Pai. Usa nossas vidas, Deus, para levar a Tua mensagem, para ajudar, para amar pessoas, Pai. Não somos nós que julgamos, nós levamos a Tua palavra, a Tua verdade, não somente a misericórdia, mas nós levamos a Tua justiça, Senhor. Para que não possamos negligenciar a Tua misericórdia para tantas pessoas que precisam dela. Muitas vezes nós queremos pregar somente a Tua justiça, esquecemos da Tua misericórdia. Que a Tua mensagem brote em nossos corações, Deus, eu te peço, enche. Que em 2021 nós possamos ver o Teu poder se manifestar em nós. Que sejamos tragados pelo oceano da graça, para que milhares e milhares de pessoas possam ser salvas pelo Senhor, Pai. Usa as nossas vidas, traz esperança, traz vida, traz amor. 2020 não foi um ano errado, foi um ano necessário. Não foi um ano ruim, foi um ano diferente. Que possamos encher nosso coração desse Teu amor e entender que a Tua misericórdia se renova todas as manhãs e podemos nos alicerçar, nos pendurar nessa Tua misericórdia e crer em um 2021 de muita esperança, de muito amor, de muita generosidade, Pai. Uma coisa eu quero te pedir, multiplica, Senhor, que 2021 seja maior do que 2020, que possamos romper as barreiras, quebrar protocolos, Pai, e além, e aonde nós não fomos, e alcançar mais pessoas, levando a Sua misericórdia, levando o Teu amor, levando a mensagem de um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que não está longe de ninguém, mas um Deus que tem pena do seu povo e veio desse tempo. Que Deus derrame sobre a sua vida misericórdia, que Deus arranque as tuas escamas da justiça dos teus olhos e mostre pelas ópticas de Deus o que é a vida, o que é o reino, o que é a justiça do Senhor, porque a justiça é aquele que crê. Se você crê, você será salvo.